A Polícia Federal vai entrar nas investigações do esquema de fraudes em apostas no futebol brasileiro, dando pano para manga essa história, hein? Ontem a CBF descartou paralisar qualquer torneio. Até agora, mais de 40 jogadores são citados em planilhas e mensagens. Informação chegando agora com o Yuri Queiroga. A CBF e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não veem possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro em meio às investigações de manipulação de resultados nas séries A e B do ano passado, além de campeonatos estaduais. Nesta quarta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal abrirá um inquérito para apurar o esquema, que já é alvo da Operação Penalidade Máxima. 15 jogadores que, de acordo com o Ministério Público de Goiás, receberam oferta em dinheiro para tomar cartões amarelos ou vermelhos ou cometer pênaltis em determinadas partidas, se tornaram réus. Criminalmente, eles foram enquadrados no Estatuto do Torcedor e, se condenados, podem pegar de 2 a 6 anos de prisão, além de pagar. Na esfera desportiva, eles podem ser multados em até R$100 mil e suspensos por até 720 dias. O procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, diz que a corte vai analisar os jogos com indício de manipulação para definir, caso a caso, se serão anulados. Ele ressaltou que não há denúncias contra clubes ou casas de aposta. O tribunal poderá. Por que poderá? Porque vai analisar cada caso em concreto, se realmente influencia a partida. Porque ele pode atuar de forma prejudicial à sua equipe, mas acabou que não alterando o resultado da partida. Como, por exemplo, um cartão amarelo, né? Ele não altera o resultado da partida. Então, nesse caso, aí sim poderá anular essa partida. Mas, a princípio, não há nenhum indício de clube envolvido e nem das casas e apostas envolvidos. Então, assim, a princípio, não há essa hipótese de paralisar a competição ou anular alguma partida. Outros 4 jogadores fizeram acordos com o Ministério Público de Goiás e serão testemunhas na investigação. Ainda nessa quarta-feira, após o caso Eduardo Bauerman no Santos, mais jogadores foram afastados por suspeita de negociar com o grupo. A gente tem informação de Belo Horizonte agora com a Bruna Vale. O volante Richard é afastado do elenco do Cruzeiro após ser citado na Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, que apura manipulação em um esquema de apostas. O jogador foi à ausência já na lista de relacionados para a partida dessa quarta-feira contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Contratado nessa temporada, Richard tem 6 jogos com a camisa do Cruzeiro, sendo 5 como titular e 1 gol marcado. O Bauerman, jogador do Santos, recebeu inclusive ameaça de morte. Ah, mas ameaça de morte das redes sociais, isso aí é corriqueiro. Ninguém... Não. Quem fez essa ameaça foi o empresário Romário Hugo dos Santos, que é um dos apostadores investigados pelo Ministério Público de Goiás, que inclusive já foi jogador, mas ele passou pela categoria de base do Palmeiras, mas Romário? não teve... Não, é o... É o Romarinho, e não confundir com o Romarinho que jogou no Corinthians. É outro cara, mas ele não teve sucesso no futebol profissional. Em mensagens que foram obtidas pelo Ministério Público, o Romarinho sugeriu que estava portando uma arma de fogo numa suposta viagem para Santos a fim de cobrar o zagueiro pelo descumprimento de um acordo para recebimento de cartões amarelo e vermelho em jogos diante do Avaí e do Botafogo pelo Brasileirão de 2022. O cara falou, tô indo aí pra te pegar. Agora, o caso mais bizarro é o do volante Fernando Neto. As conversas interceptadas pelo Ministério Público mostram que o jogador, Sheila, precisava tomar um cartão vermelho em troca de R$500 mil, né? O Ministério Público de Goiás. O Fernando foi apontado como um dos jogadores que aceitaram tomar cartões para que os golpistas tivessem lucros, né? Nessas casas de aposta. E aí no dia do jogo entre Sport e Operário, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi abordado por um homem que ofereceu R$500 mil para que ele tomasse um cartão vermelho. Qual que é o nome do jogador, desculpa? É o Fernando Neto. Você não quer acionar a Goiás, então? Goiânia tem detalhes sobre essa história. O Marcos Nazzoni vai trazer informações sobre essas novas mensagens. Daí, de repente, a gente ouve o Nazzoni e complementa com essas informações. Pode ser assim? Novas mensagens mostrando mais esse jogador negociando com o grupo acusado de comandar o esquema de fraudes em apostas. Nossa reportagem em Goiânia apurou e traz informação agora. O jogador Fernando Neto, revelado pelo Fluminense e acusado de manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro de 2022, à época jogando pelo Operário, disse por meio de mensagem que tentou ser expulso de uma partida contra o Sport pela Série B. O atleta recebeu R$40 mil de adiantamento e, caso cumprisse a promessa, ganharia um valor total de R$500 mil. No entanto, não conseguiu a expulsão e o apostador Bruno Lopes, acusado de participar do esquema, teria tirado satisfação com ele por meio de mensagens de WhatsApp.
Em prints, é possível ver o jogador falando que só faltou agredir o árbitro para conseguir alguma coisa e que o juiz teria questionado o que estava acontecendo, se Fernando de fato queria ser expulso do jogo. O São Bernardo, time atual de Fernando Neto, disse por meio de nota que o volante está suspenso das atividades até que os fatos sejam esclarecidos. É bizarro, ele disse que tentou durante o jogo inteiro ser expulso, xingou o juiz, conseguiu tomar um amarelo, aí foi lá, xingou o juiz de FDP, só faltou dar uma muqueta na cara do árbitro. Mas você viu que o juiz desconfiou, né? Desconfiou, os colegas de time ficaram cabreiros também, ele conta no textão que ele mandou depois pro homem que o aliciou, mas simplesmente não conseguiu. O árbitro percebeu o que estava acontecendo e deve ter falado, não vou te expulsar, cara, não vou te expulsar. E não expulsou mesmo. E aí tem um diálogo aqui do Bruno, que é o cara que chegou pro Fernando, com um dos seus comparsas. O Bruno fala assim, vai me mandar o Pix, vou inteirar com o Edercinho 300%, direto com o jogador. Só eu, você e Ícaro sabemos, sigilo master. Aí o outro, identificado como Xambó, escreve assim, pra cima, deixa comigo. E aí a frase do Bruno, esse cabeludo vai me deixar rico, em nome de Jesus. Claro, né? Não claro. deixou. O jogador receberia 500 mil, imagine quanto esse vagabundo receberia. No Paraná, o Atlético Paranaense afastou preventivamente o lateral esquerdo Pedrinho e o volante Brian Garcia, que aparecem em planilhas obtidas pelo Ministério Público de Goiás. Os dois, no entanto, ainda não foram denunciados ou se tornaram réus no caso. No Rio de Janeiro, após o Fluminense afastar Vitor Mendes, o Botafogo pediu responsabilidade e serenidade nas investigações. Em uma das conversas, o chefe do esquema chega a dizer que mantinha contato com 8 atletas do Fogão. E quem tem mais informações do Rio de Janeiro está ao vivo conosco é Mário Dias Ferreira. Bom dia, Mário. Bom dia, Megali. Só que o Botafogo divulgou nota informando que não foi notificado pela Justiça até o momento, depois do apostador Bruno Lopes afirmar que esses 8 atletas, que não tiveram nomes divulgados, faziam parte desse esquema de manipulação. Lopes é apontado pelo MP de Goiás, seu responsável pela essa organização de resultados, teria dito em mensagens enviadas em setembro de 2022 que esses jogadores estariam dispostos. As informações são do jornal O Globo, também noticiou que em setembro de 2022, na mesma época, o Bruno teria fechado um acordo com o meio-campista Natan, na época do Fluminense, hoje no Grêmio, para levar um cartão amarelo. Mesmo sem uma denúncia oficializada, o Fluminense afastou de forma preventiva outro jogador, o zagueiro Vitor Mendes, contratado esse ano, que no ano passado atuava no Juventude. A gente estava comentando, temos o áudio aqui? Não. É isso aí. A gente estava comentando aqui, Mário, não tem nenhum árbitro, por enquanto, envolvido nesse escândalo, né? Imagina-se que você corrompeu o árbitro, é mais difícil, né? Vai lá e marca um pênalti para o time X. Mas para ele marcar tem que ter um lance duvidoso na área. Ele não pode apontar um pênalti em qualquer jogada. Vai lá e expulsa tal jogador. Pô, mas se o jogador se comportar que nem um lord inglês, não tem como. É mais complicado. O jogador é fácil. Chuta a bola para fora. Faz uma falta violenta, toma um cartão amarelo, xinga o juiz, né? Tenta fazer um gol contra, sei lá. Agora, é uma questão também de honra, né? Tava falando ali o Yuri Queiroga. De colocar a mão na consciência, os demais jogadores, e ver o que eles estão fazendo com o próprio esporte que os tornou celebridades, famosos, que os fizeram sonhar em um dia jogar numa equipe profissional. O respeito pelo esporte é fundamental nesse momento. Aí é uma coisa que vai de cada um. Enterraram a carreira, né? Vamos jogar onde Acabou agora? a carreira. E os torcedores dessas equipes, você imagina, eu ouvi santista dizendo, poxa, o Santos ainda chegou a defender, né? Esse cara que é o principal ali, o Eduardo Bauerman, né? O identificado, que tem mensagem dele rodando aí, né? Que é quem jogava na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador do Santos jamais vai perdoar esse cara. E jogador também, o torcedor de outras equipes não vai querer esse cara jamais em sua equipe jogando. Acabou, né? Acabou. Manchou a carreira. Não só no Brasil, ouso dizer. Agora, no exterior também. A CBF está sob pressão, né? Ontem houve jogos do Campeonato Brasileiro, vitória do Fluminense, goleada do Palmeiras. Hoje tem Botafogo e Corinthians, tem Fortaleza e São Paulo. Agora, se continuarem pipocando casos por aí, tenho dúvidas, viu, Mário? A CBF está aí no Rio de Janeiro, se acompanha mais de perto. Tenho dúvidas se o Campeonato Brasileiro chega ao próximo fim de semana.
É uma pressão muito grande, né, Megali? Até por conta cada dia aumenta o número, né, de pessoas envolvidas nesse esquema, mas por enquanto a Confederação Brasileira de Futebol está mantendo aí que o campeonato não será paralisado. Valeu, Mário. Bom trabalho. Até já.